A atração a seguir é recomendada para todas as idades. Olá, gente amada, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, em meio à sua casa, em meio à sua família. Para mim é sempre uma honra, é uma satisfação ser recebido dessa maneira, com este programa Momento de Santidade. Eu espero que realmente seja um momento de santidade, um tempo de você vislumbrar a graça e a presença do Senhor em meio às suas lutas, em meio às suas batalhas. Antes de nós entrarmos para o texto sobre o qual eu gostaria de discorrer, constante da Epístola de Tiago, se você tiver uma Bíblia e já quiser abri-la, eu vou falar sobre o primeiro capítulo, o versículo 2, 3 e 4, Tiago capítulo 1, 2, 3 e 4. E antes de nós lermos o texto, só compartilhando com vocês a chegada de mais 2 livros sobre a série de Apocalipse. Filadélfia, a igreja que não negou o nome de Jesus, portas abertas para a missão. Se você tem familiares, parentes que não creem em Jesus e você gostaria de levá-los à fé ou de proporcionar a oportunidade de conduzi-los à fé, aqui tem um material propício para isso. Tem todo o plano de salvação aqui dentro. Filadélfia, a igreja que não negou o nome de Jesus. E aqui a última das 7 igrejas, Laodiceia, a igreja que deixou Jesus do lado de fora, um apelo para abrir as portas para Jesus entrar e permanecer. Eu já estou escrevendo o 14º volume, esse aqui é o volume 8 e esse aqui é o volume 7. Você pode encomendar o seu por esse telefone que está aqui embaixo, eu mando pelo correio para você, tá bom? Vamos lá então para Tiago capítulo 1, verso 2, o apóstolo ele diz: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Esse é um dos temas mais complicados de a gente falar. É um tema bastante difícil de a gente abordar. Como se alegrar ao passar por várias provações? A palavra provações aqui no texto original grego, peirasmos, ele sugere a ideia de um teste, de uma prova intencional, não no sentido de reprovar a pessoa, mas de proporcionar a oportunidade para que ela vença, para que ela passe pela prova, seja aprovada por Deus, e isso gere na sua vida um crescimento e um amadurecimento espiritual. Tende por motivo de toda alegria, não é pouca alegria. O apóstolo Tiago está falando isso aqui. Tiago, o irmão do Senhor Jesus, aquele que se tornou líder da igreja em Jerusalém, se tornou o bispo da igreja em Jerusalém nos primórdios do cristianismo, falando dessa maneira que deveríamos ter por todo motivo de alegria ao passar por várias provações. Não estamos falando aqui de tribulações, estamos falando de provações. O motivo da prova não é reprovar. O motivo da prova é aprovar, é permitir que a pessoa cresça e amadureça a partir das suas experiências. Então eu sempre me pergunto, fico me questionando, como que alguém poderia se alegrar nas provações? Escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo, no capítulo 8, no verso 28, ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas no seu conjunto. Tem uma coisa aqui, uma coisa ali que nos fere, que nos machuca, que nos desagrada. Tem essas coisas que nos incomodam, tem essas coisas que nos ferem, sim, eu sei disso. Mas quando Paulo fala todas as coisas, ele está falando as coisas no seu conjunto. Quando nós olhamos para tudo aquilo que acontece na nossa vida,
nós percebemos que é tudo uma forma de Deus tratar conosco, e tudo isso vai cooperar para o nosso crescimento e para o nosso amadurecimento. Hoje eu estou mais maduro do que ontem, entende? Tudo aquilo que Deus me permitiu passar de ontem para hoje, da semana passada para essa, do mês passado para esse, tudo que Deus me permitiu passar tem concorrido, tem cooperado para o meu bem, para o meu amadurecimento, para o meu crescimento. E é nessa perspectiva que nós temos que trabalhar. Romanos capítulo 12, verso 2 diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Então, quando nós temos esse prisma, quando nós temos essa visão de que todas as coisas acontecem porque Deus determina, todas as coisas acontecem porque Deus permite, as duas coisas, tá? Tem coisas que Deus determina, tem coisas que Ele estabelece na sua soberania, na sua autoridade, e não cabe a mim nem a você questionar. Isto é soberania do Senhor. Tem coisas que Ele estabelece e outras coisas que Deus permite. Permite para que cresçamos, para que amadureçamos, para que prossigamos na nossa caminhada cristã. Então a vontade de Deus, ela é boa, agradável e perfeita. E é nessa perspectiva que nós temos que encarar todas as coisas. Na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 11 a 13, o apóstolo Paulo ele fala de um aprendizado. Ele diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Eu acho muito interessante esse texto. Filipenses, no capítulo de número 4, especialmente o versículo de número 11. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi, olha só, é um aprendizado. Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Nós passamos momentos bons e passamos momentos maus. Nós passamos momentos onde nós temos plena certeza e nós passamos por momentos onde nós somos assaltados por dúvidas cruéis, por dúvidas terríveis. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. É um aprendizado. Nem tudo vai dar certo na nossa vida, nem tudo vai acontecer da forma como nós imaginamos ou como nós planejamos. Tem coisas que vão fugir da nossa alçada, vão fugir do nosso controle. Tem coisas que, como eu falei, vão entrar no plano da soberania de Deus, e aí nós temos que aprender simplesmente a aceitar e a não questionar, porque Deus é Deus, eu sou eu, você é você, nós somos servos, Deus é Senhor, e aquilo que Ele estabelece precisa ser aceito, com dor ou sem dor, não importa. Aquilo que Deus estabelece precisa ser aceito. Então Paulo, ele está falando aqui de um aprendizado. Olha, eu aprendi pelas lutas, eu aprendi pelas batalhas, eu aprendi pelas circunstâncias, eu aprendi com o vizinho, eu aprendi com a vizinha, eu aprendi com o irmão, aprendi, enfim. Por tudo aquilo que me acontece, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E ele chega no verso 13, então, a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso. Eu posso estar bem, eu posso estar mal. Posso estar alegre, posso estar triste. Posso estar preocupado e não preocupado. Tudo posso naquele que me fortalece. O versículozinho mais mal interpretado. As pessoas acham que é só triunfo, que é só bênção. Não, não. Tem aqueles dias que a gente acorda e a gente não quer sair da cama. Tem aqueles dias que a gente tem tanta luta, tanta batalha, que só nos resta o choro. Eu passei há poucos dias, lembrando dos nossos irmãos gaúchos, por tudo aquilo que tem passado, por tudo aquilo que tem sofrido, eu passei dias muito mal mesmo, de choro, de angústia, porque é a minha terra. É o lugar onde eu nasci numa cidade chamada Ijuí. Eu sou do sul, eu sou de lá. Então tudo aquilo que tem acontecido de alguma maneira me afeta. Eu fui pastor em algumas cidades do Rio Grande do Sul, e cidades que hoje praticamente foram varridas, né? Foram totalmente devastadas, destruídas. Cidade como Cruzeiro do Sul. Então são coisas que machucam, são coisas que ferem. Tem disso na nossa vida. Tem situações que nós não sabemos explicar. Então nós temos que aprender a lidar com essas coisas. Voltando lá para o texto de Tiago, capítulo 1, verso 2, 3 e 4, né?
Nós temos que aprender a partir desse texto que Deus deseja que nós agradeçamos por tudo. E talvez isso que eu esteja pregando e ensinando para você seja uma das coisas mais difíceis de serem praticadas. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 5, no verso 20, ele diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo. Em tudo não é só o que dá certo. Em tudo não é só o que é bom. Em tudo não é só aquilo que me dá alegria, que me dá prazer. Em tudo é tudo. Todas as coisas. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Nós temos aqui palavras duríssimas. Muitas vezes, as pessoas que seguem especialmente a teologia da prosperidade não sabem muito o que fazer com esses textos que falam de renúncia, que falam de morte, que falam de lutas, que falam de provas, como nós estamos falando aqui. Tudo é bênção. Tempos atrás, eu fui conhecer uma igreja e o pastor disse: olha, gostaria de convidar você para vir pregar aqui na igreja, mas eu vou te dar uma direção: não pregue contra o pecado. Eu falei: Ele disse: não pregue contra o pecado. Eu falei: eu vou pregar o quê, irmão? Ele: você prega a bênção, você prega a vitória. Aqui nós falamos de vitória, aqui nós falamos de bênção. E aí você fala de bênção para gente que vai para o inferno. Você fala de vitória para gente que está caminhando para a morte, para a destruição. Então eu entendo que a gente precisa pregar sobre essas coisas. Há vitória em Cristo, sim. Há vitória a partir da palavra, sim. Há uma palavra de vitória sendo liberada sobre as nossas vidas, sim. Eu creio nisso. Há uma bênção sendo reservada para mim e para você, sim. A Bíblia fala sobre isso. Mas nem tudo é bênção, nem tudo é vitória. Tem dias que a gente está para baixo, que a gente está preocupado, que a gente está acabrunhado. Tem dias que a gente chora, tem dias de dor, tem dias de lamento, tem dias de provas. São dias que nós temos que aprender a enfrentar. Quando eu falo sobre esse assunto, sabe quem eu lembro, né? Eu lembro do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, né, segundo aquilo que nós temos lá no relato de Filipenses, capítulo 1, a partir do verso 19, especialmente até o versículo 24, nós percebemos o apóstolo Paulo falando, né, de alegria, falando, enfim, de vitória. Mas quando ele escreve essa carta, ele está passando talvez o momento mais crítico da sua vida, aguardando o seu julgamento final, a sua sentença. Ele foi decapitado no ano de 64, né, depois de Cristo. Então ele já estava sentenciado à morte. A sua vida já estava sendo oferecida por libação, ele fala, ou como oferta. Então já havia uma sentença dizendo: olha, você vai morrer. E ele sabia que seria uma morte atroz. Ele não estava sendo sentenciado porque ele foi bandido, porque ele foi malfeitor, porque ele foi ladrão. Não, ele estava sendo sentenciado porque ele estava pregando que Cristo era o Senhor. E isso ia contra todo o domínio romano, né, de declarar que o imperador era Deus, que o imperador era Senhor. E o apóstolo Paulo pregava o senhorio de Cristo. Ele dizia que Cristo era o Senhor e que ele deveria reinar sobre a vida das pessoas. Então, Paulo foi preso, algemado, não por ser malfeitor, mas por causa ou em consequência do evangelho que ele pregava. Então, só para você entender o contexto, o apóstolo Paulo ele estava no terceiro andar, degrau, vamos dizer assim, de uma masmorra, primeiro, segundo, terceiro. Não havia as condições de higiene como nós conhecemos hoje. O primeiro fazia as suas necessidades fisiológicas aqui em cima, caía no segundo. O primeiro e o segundo faziam as suas necessidades, caía lá embaixo, onde o apóstolo Paulo estava. Era um lugar fétido, era um lugar úmido, era um lugar onde ratos, animais estavam, um lugar horrível. Então veja bem, Paulo ali, naquele lugar, condenado à morte. E o pior ainda, ele estava algemado a um centurião romano, a um soldado romano. Agora você imagina o coitado do soldado tendo que ficar ali, né, para que Paulo pudesse fugir. Ele ia fugir daquele lugar? Não tinha como, mas ele estava ali, era o costume. Paulo, terceiro andar abaixo, acorrentado a um soldado, né, uma cela úmida. A sua reputação, gente,
Olha só, a reputação dele é atacada. Paulo era soldado romano, Paulo ele tinha formação, né? Paulo foi doutrinado por um dos melhores rabinos da época, Gamaliel, tinha formação, Paulo tinha posses, Paulo era cidadão de Roma, e de repente na sua reputação atacada, sendo considerado lixo e escória, algemado a um soldado romano, numa cela úmida, numa cela fétida, e de repente o apóstolo ele vai e escreve dizendo: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu aprendi. Eu fico imaginando muitos dos cristãos hoje, qualquer prova, qualquer dificuldade é um desespero. Liga para todo mundo pedindo oração, pedindo cobertura do sangue de Jesus. Não sabem suportar dor, não sabem suportar provas, não sabem passar pelas lutas, não sabem passar pelas dificuldades. E quanto mais para o fim dos tempos nós caminharmos, mais difícil, mais complicado vai ser para viver a fé. Leia o livro de Apocalipse, estude o livro de Apocalipse, adquira esses livros que eu tenho escrito, vão te ajudar a entender e a compreender tudo aquilo que a igreja vai ter que enfrentar, a igreja vai ter que passar nesse tempo do fim. Nós estamos no princípio das dores, entrando no princípio das dores, então as coisas vão começar a se complicar. Esses dias eu falando na igreja, falei: gente, não esperem melhora dos nossos governantes, não esperem melhora do nosso Brasil, não esperem melhora no nosso planeta, é daqui para pior. Quanto mais para o fim nós caminharmos, mais duro o coração das pessoas vai ficar, mais insensíveis as pessoas vão ficar. É só você ver o que está acontecendo em Porto Alegre e na região. Lá no meio daquela calamidade, os bandidos estão à solta, roubando, assaltando, entende? É a ruindade do ser humano, que não valoriza mais a vida de outro ser humano. A vida do homem vale muito pouco. Gente que mata por 10 pila, por 15 pila para comprar um cigarro de maconha, droga, enfim. A vida do ser humano vale nada, absolutamente nada. É o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo de calamidade. E a igreja ela vai ter que aprender a sobreviver e a não macular os seus princípios, os seus valores, até que Cristo volte para arrebatá-la. Então é um tempo de muita luta, de muita perseverança. Vem prova, sim, mas é um tempo de nós aprendermos a passar pela prova, dando glória a Deus de preferência. Passar pela prova fixo, com os olhos fixos na eternidade, sabendo que em breve nós vamos estar, muito em breve, com o nosso Senhor, com o nosso Deus. Então o que o apóstolo Paulo está falando lá em Filipenses, no capítulo 1? Toda a carta, na verdade, é a carta da alegria. Ele fala de viver alegre. Ele fala: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Como é que alguém pode falar de alegria no meio da dor? Como é que alguém pode falar de alegria no meio da prova? Como é que alguém pode falar de alegria quando há uma sentença de morte sobre a sua vida? Paulo fez isso. Ele falou de alegria várias vezes na carta aos Filipenses. Falou disso, sabendo que o seu fim estaria próximo. Então esse texto que eu li, ele diz: tende por motivo de toda alegria. Não é só de alguma, não. O passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, queridos, o que eu quero deixar para vocês? Eu quero deixar para vocês a mensagem de que nós podemos nos alegrar apesar do lugar em que nós estamos. Guarde bem essa frase. Eu posso me alegrar apesar do lugar aonde nós estamos. O lugar onde Paulo estava não era bom. O lugar onde Paulo estava não era aprazível, não era cheiroso, não era perfumado. E ele escreveu sobre alegria, pregou sobre alegria e ele viveu alegria naquele lugar. Talvez você esteja dizendo assim: ah, pastor, mas você não sabe o lugar onde eu moro, você não sabe o lugar que eu frequento.
Sim, eu não sei. Mas eu sei que Paulo passou por isso e ele orienta a gente a viver dessa maneira. O lugar onde você está pode não ser o melhor lugar do mundo, mas uma coisa eu garanto: a presença de Deus está aí. A presença do Senhor está aí. Ele está contigo. Em todo momento e em todo lugar há uma doce presença. E essa doce presença é a presença do Senhor. Então você pode se alegrar apesar do lugar onde você está. Você pode se alegrar apesar das pessoas que estão à sua volta. Podem não ser as melhores pessoas do mundo, as pessoas mais perfeitas. Paulo estava alegre apesar do soldado que o mantinha preso. Paulo estava alegre apesar das pessoas que estavam acima dele. Apesar do lugar, apesar das pessoas que nos cercam. E às vezes nós estamos cercados de pessoas problemáticas, de pessoas que reclamam, de pessoas que murmuram, de pessoas que blasfemam. Eu posso me alegrar apesar delas. E a última coisa, eu posso me alegrar apesar da pessoa que eu sou. Apesar da pessoa que eu sou. Às vezes eu sou falho, às vezes eu sou deprimido, às vezes eu sou triste, às vezes eu sou preocupado. E eu posso me alegrar apesar da pessoa que eu tenho sido. Porque eu sei que há um Deus sobre mim, um Deus que cuida de mim, e um Deus que me faz vencer todas as coisas, um Deus que me faz passar pela prova, dando glória a Deus. Essa é a minha visão, é a minha fé, e eu espero que você receba essa palavra e se sinta animado e encorajado. Tá bom? Vamos orar. Paizinho querido, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por poder chegar aqui mais uma vez e falar de maneira tão livre acerca da tua palavra. Agradeço pela vida do apóstolo Paulo, que venceu, mesmo tendo passado pela morte atroz. Tenho certeza que o seu nome estava arrolado no livro da vida e ele seria e será contado entre aqueles que serão salvos. Agradeço por seu ministério, agradeço por cada palavra que ele tem nos deixado nas Sagradas Escrituras, por cada ensino, pelo seu exemplo de viver alegre em toda e qualquer situação. Ajuda-nos, Deus, a viver dessa maneira também. Não queremos reclamar, não queremos murmurar, porque sempre há pessoas passando por situações piores do que a nossa. E nós queremos aprender a olhar para aquilo que o Senhor nos tem dado e a força que o Senhor nos tem concedido. Eu peço a tua bênção sobre essa casa, sobre essa família, orando sempre no nome de Jesus. Amém e amém. Gente querida, espero ter ajudado você de alguma maneira. Que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Eu sirvo um Deus que faz milagres todo dia. Ele é o Deus que faz sinais e maravilhas. Só Ele é Deus sobre a terra e o céu. Ele é grande, Ele é bom e fiel. Ele me deu todo o amor do céu, tão divino. Seu Filho Jesus, que naquela cruz mudou meu destino. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração.
preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus que eu tenho comigo no meu coração. Quando eu pensei estar só, não estava, porque o meu Deus me acompanhava. Ele é o que eu preciso todos os dias. Ele é a verdade, estou seguro, pois Ele não muda, não tem variação. Esse é o Deus